No vídeo de hoje nós iremos ver o dia que o Peter começou a usar o banheiro do seu amigo Cleveland e o Brian junto do Stewie participaram de uma missão ultra secreta. Após o Peter ser pego de surpresa ao ter usado o banheiro da antiga casa do seu amigo e ter resolvido transformar aquela simples atividade no seu passatempo, ele também acaba sendo surpreendido com seus novos vizinhos, pois os mesmos eram ninguém menos que famosos atores. Porém, como Brian chegou a estranhar aquela mudança repentina para o bairro e nesse meio tempo ter resolvido investigar a dupla de atores junto do Stewie, eles acabam sendo surpreendidos com uma grande revelação. O episódio começa com uma bela manhã em Quahog, enquanto Peter e Lois acordavam falando de uma forma carinhosa um com o outro, até que então eles começam a brigar após a Lois falar que estava indo no banheiro, e chegam a disputar para ver quem iria usar a privada primeiro. Porém Lois acaba revelando que já havia feito uma reserva, e o Peter por outro lado nem sequer sabia da existência de um agendamento para a privada. Com isso ele precisou usar um outro banheiro, mas logo descobre que o mesmo já estava sendo usado por um aluno de intercâmbio. E então Peter acabou tendo que ir até a casa do Joe, chegando a experimentar aquele seu banheiro diferenciado, o que não acabou sendo muito útil no fim das contas. E como sua última tentativa, Peter foi até a antiga casa do Cleveland, chegando a usar um objeto inusitado como papel higiênico. Momentos depois, ao ser questionado pela Lois aonde estava aquele tempo todo, Peter logo revela que foi soltar um barro na antiga casa do seu amigo, e que iria continuar fazendo isso daquele dia em diante. Em seguida chegamos a ver diversos cortes com o Peter usando a privada, e chegando até mesmo a perder peso após diversas evacuações. Um tempo depois, enquanto Lois falava para o Peter que seu café da manhã estava pronto, e ele continuava falando que usaria o banheiro do Cleveland, Lois por outro lado não achava que devesse continuar usando. No entanto, Peter já não ligava mais para isso, e revela que o banheiro do Cleveland foi uma das melhores descobertas que fez. É a maior descoberta desde que as mulheres gordas descobriram o Refit Diet. Agora eu posso comer de tudo. Durante isso, Peter acabou sendo pego de surpresa e se deparou com alguns homens carregando móveis para a antiga casa do seu amigo. Porém, ele acaba descobrindo que dois famosos atores haviam alugado a mesma e que eles também estavam fazendo uma pesquisa para um filme, com o Peter logo mostrando não ser um dos maiores fãs de seus filmes, e em seguida resolveu convidar os dois para irem jantar em sua casa, revelando que mesmo que a comida da Lois fosse horrível, Peter fala que apenas queria sentar e olhar para eles dois. Já de noite, enquanto a família jantava, Peter ainda não acreditava que dois famosos atores estavam em sua casa, e os elogiava de todas as maneiras possíveis, chegando a falar que se considerava uma pessoa bastante divertida, e até pensava na possibilidade de aparecer em um de seus filmes, com os dois chegando a falar alguns trabalhos que ele poderia fazer, e com isso Peter decidiu então mostrar suas habilidades em fazer comédia. Mas não apenas não convenceu a Lois com a mesma, como também não convenceu os atores a respeito de sua comédia, com um deles chegando até mesmo a ensinar como se fazia uma comédia visual. Por outro lado, Peter não achou a mesma tão engraçada assim, e novamente mostrou mais uma de suas piadas para a dupla de atores. No entanto, eles já estavam de saída pois queriam usar umas coisas em casa. Porém, Peter não aprovava o uso daqueles produtos, e chegou a falar que achava aquilo bastante sem graça. Com isso, os dois então resolveram falar que o único sem graça ali era ele, com o Peter sendo pego de surpresa com a crítica. No dia seguinte, Brian decide ir falar com o Stewie, e comenta com ele a respeito daquela mudança dos atores para o bairro, questionando por que eles haviam se mudado logo agora. E em seguida Stewie comenta que poderiam investigar a situação. Oi, tudo bom? Vocês podem falar pra Meg que eu tô namorando? Durante isso, eles acabam sendo surpreendidos por aqueles homens os convidando para tomar um refrigerante. E então eles decidem fazer exatamente isso quando entram na casa. Porém, a máquina de refrigerante acabou os levando para uma base subterrânea. Lugar esse que vinha sendo usado pelos dois famosos atores, e chegou a convidar os dois para participar de uma missão para o governo. Podemos ser espiões como eles? Nós já resolvemos nossas diferenças. Durante isso eles também revelam como chegaram a trabalhar para o governo como espiões, e que a União Soviética durante a Guerra Fria acabou fazendo lavagem cerebral em vários civis, e com isso também os transformou em agentes secretos, que poderiam ser ativados automaticamente a qualquer momento, e precisariam apenas de uma combinação de palavras bastante específica, com a frase sendo praticamente impossível de ser pronunciada por qualquer um. Em seguida eles revelam que o governo americano acreditava que havia um agente secreto ali em Quahog, e os questionam
se haviam percebido algo de suspeito nesses tempos. Além disso, Brian chegou a se oferecer para ajudar em qualquer coisa que precisasse na missão. Já de noite, Peter compartilhava com os amigos a terrível experiência que teve com os atores. E ao repetir o que falou naquela noite que foi chamado de sem graça, seus amigos por outro lado acabam achando bastante engraçado. E chegou até mesmo a ter a sua piada elogiada. Porém, Peter, não satisfeito, revela que gostaria de mostrar aos atores que sua comédia era melhor que a deles, com Quagmire aconselhando que fizessem a melhor comédia de forma consistente. E o improviso seria a melhor resposta para fazer uma comédia melhor que aquela dos atores. Com isso, eles então decidem montar um grupo de improviso e fazer alguns shows. Um tempo depois, o prefeito questionava sobre o suposto agente que estaria infiltrado em Quahog, e logo foi recomendado que bloqueasse algumas saídas da cidade, mas também era lembrado de que o espião não fazia ideia que estava sendo controlado. No entanto, após um dos atores ter resolvido falar a suposta frase que ativaria o agente, logo chegamos a descobrir que o mesmo era ninguém menos que o prefeito, com ele chegando a neutralizar todos os espiões do governo e saindo do local, mas não antes de um aparelho localizador ter sido colocado em sua perna. Já em casa, Peter e a turma tentavam pensar em um nome para o grupo de improviso, com o Joe chegando a sugerir um nome bastante intrigante, porém o mesmo não acabou sendo aprovado pelo Quagmire, com ele falando que o nome não poderia ser uma piada, e que dentre todos ali ele era o único com experiência em piadas de improviso. Já na Rússia, Brian junto do Stu e dos espiões chegavam no país para rastrear o agente, e graças àquele localizador o seu trabalho seria bem mais fácil. Durante isso eles não apenas conheciam algumas pessoas russas, como também acabam sendo pegos pelos soldados do governo. É hora de tirar a fantasia. Porque estamos todos na Rússia. Um tempo depois, no escritório do primeiro-ministro, a turma chegou a ser pega de surpresa diversas vezes com ele se preparando para fazer algo. Porém, no final das contas, nada de ruim chegou a ocorrer. Em seguida, o primeiro-ministro comenta sobre saber por que estavam ali, e que não estava nem um pouco feliz com a ativação do agente infiltrado, pois o mesmo seria visto como uma vergonha no seu governo. E ao ser questionado se os ajudaria a impedir o agente infiltrado, o primeiro-ministro revela que forneceria para eles tudo o que precisassem para a missão. Já no teatro de Quahog, enquanto Peter e Joe questionavam sobre o paradeiro do Quagmire, e ele logo apareceu ali fazendo um de seus improvisos, Joe rapidamente chegou a lhe acompanhar na história que havia criado. Porém, eles também percebem que o Peter não era muito bom no improviso, e com isso eles então decidem fazer uma outra atividade, com o Peter novamente mostrando não ser bom no improviso, o que acaba deixando eles bastante irritados. E como última tentativa, Quagmire decide fazer uma outra atividade, o que felizmente acaba resultando com o Peter mudando totalmente. E com isso eles enfim estavam prontos para realizarem o primeiro show de improviso. Enquanto isso, após um dos atores ter mostrado não saber aonde eles estavam, a turma finalmente chegou a encontrar o agente infiltrado. Porém já era um pouco tarde, pois o mesmo acabou lançando um míssil nuclear contra os Estados Unidos, e logo em seguida voltava ao normal após ter sido controlado. De volta no teatro, enquanto Quagmire iniciava o show de improviso com o que eles haviam preparado, Peter por outro lado resolveu contar aquelas suas piadas sem graça novamente, e o Joe apareceu ali falando que estava com problemas estomacais, fazendo Quagmire desistir daquele show de improviso. De volta com a turma, eles acabam tendo uma ideia para cancelar o impacto do míssil nuclear, e para a felicidade de todos a mesma chegou a funcionar, porém a fuselagem acabou caindo em um lugar bastante inusitado. Não, 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 não! Eu não entendo.